Devo pedir demissão? Olá, eu sou vendedor de uma loja de móveis em um comércio de centro comum mesmo em minha cidade. Essa loja até que vende bem, eu tenho uma boa habilidade com vendas, consigo fazer em média R$40 mil em vendas, de lucro líquido a loja tem em média R$15 mil por mês, e juntando imposto e despesas a loja paga mais ou menos R$9 mil todo mês. A loja fabrica os próprios móveis, existe uma fábrica em outra cidade, porém, venho me chateando com o meu trabalho nesses últimos dias. Meu gerente, a dona da loja, não faz uma boa gestão, eu sou o único funcionário dessa loja, e ela tem até um fluxo legal de pessoas por dia. Meu gerente também é enfermeiro, ele trabalha dia sim e dia não, com isso ele não dá mais atenção à loja, e vive descomprometido com vários assuntos da empresa, como por exemplo, em atrasando o pedido de cliente que fizeram sob encomenda, pois ele não realiza o pedido certo na fábrica, segundo ele a vida dele é muito corrida. Mas convenhamos, se você quer ter uma empresa, você tem que estar disposto a realizar sacrifícios, não é mesmo? Ele não quer colocar outro funcionário na loja, nem mesmo meio período. Eu trabalho praticamente 9 horas seguidas, pois não consigo tirar uma hora de almoço, pois sempre que estou almoçando chega algum cliente, e segundo o dono, a loja não fecha para almoço. Eu já tentei acordo várias vezes, mesmo eu sendo CLT. Outro assunto é que eu não ganho comissão, o salário dele é R$3.500, eu sei porque tenho acesso a todas as despesas, e o meu é R$1.250, o que eu não acho justo para uma loja que tem R$9 mil de despesas fixas todo mês, aluguel, salários etc. Não acho ruim o salário dele ser maior que o meu, não me entendam mal, o problema é que ele hoje completa 4 semanas que não pisa na loja, nem para ver como está as coisas. E acaba caindo toda a responsabilidade sobre mim, vender para garantir o salário dele e o meu, importar notas fiscais, lidar com clientes com raiva por descumprimento de prazo de entrega, conferir estoque, descarregar mercadoria, etc. Já estou com 1 ano de CLT e 3 meses sem CLT que eu trabalhei, então 1 ano e 3 meses de empresa, e quando questionei a respeito de férias para maio desse ano, ele me falou que só me dará uma resposta mais próximo, sendo que eu estou planejando uma viagem e também sou o único funcionário da loja. Queria desabafar muito mais, pois há muita coisa aí que eu não falei por não conseguir descrever tudo. Se alguém se dispõe em ouvir, fico grato. Sou babaca por querer me afastar da minha família? É meu primeiro post no Reddit, não sei por onde começar. Desculpa aí pelo relato longo. Cara, tem muita coisa para falar sobre todos eles, meus tios, meus avós e meus pais, é tanta coisa que aconteceu antes mesmo de eu nascer. Se eu colocar aqui eu juro que vira um livro, por isso não vou colocar tudo. Vou começar com a relação deles com a minha mãe. Meus pais brigam muito em casa, meu pai é desempregado há 6 anos e não faz muita questão de trabalhar, ele já se demitiu de alguns empregos que arrumaram para ele, além de que a gente não tem muito para comer. Grande parte das brigas vem por causa disso, além de ele ser muito mal educado e ameaçar minha mãe. Ela tá longe de ser a melhor pessoa, mas eu acredito que a maioria dos problemas de saúde que ela tem são devido à relação com meu pai. Meu pai sempre ia contar as brigas para a família dele, acontece que ele acrescentava muita coisa que não aconteceu puxando pro lado dele, e isso fazia a família dele se virar contra minha mãe. Eles têm consciência de tudo que acontece aqui em casa e que meu pai mente muito, mas eles ignoram e ainda ficam do lado dele. O que me irrita bastante é que sempre que eu vou conversar com a minha avó sobre o comportamento do meu pai, ela acaba achando um jeito de xingar a minha mãe e defender meu pai. Ela e minha tia aparecem depois com lição de moral indireta falando que meu pai não é tão ruim e que é um pecado muito grande falar mal de pai e mãe. Eu também sei que a situação seria completamente ao contrário se fosse meus tios na situação dos meus pais. Agora o meu tio, ele com certeza é o favorito dos meus avós, além de ter uma personalidade bem, e esse meu tio é casado com uma mulher que eu sempre considerei como tia, obviamente, ela era muito legal na minha infância, eu adorava passar tempo com eles, porém, isso mudou muito depois dos meus 12 anos, que foi quando eu comecei a duvidar do meu gênero. Eu nunca tive amigo direito, então, nessa época eu conversava muito com ela, começou no WhatsApp quando ela notou que eu me referia a mim mesmo no pronome masculino, ela foi toda fofa perguntando se eu me sentia como um garoto em um corpo feminino etc. Depois disso eu passei a conversar muito com ela, basicamente virou minha melhor amiga.
Mais um adicional importante sobre meu tio: o cara tem vício em álcool, trata a esposa igual merda. Eu mesmo já presenciei, é um negócio muito desconfortável, mano. Ele também é bolsonarista fanático, simplesmente me expulsou da casa dele porque o Lula ganhou, além de ter perdido muitas amizades por causa de política. Ele tem preconceito com absolutamente qualquer coisa que foge o padrão de família tradicional, sabe? Não preciso nem citar que o mano ia me tacar fogo se eu falasse alguma coisa. Eu fui todo iludido achando que minha tia era super mente aberta. Ela também é fanática e preconceituosa, por mais que a mesma negue isso. Eu tinha 12 anos de idade, na época eu não percebi a merda que eu tava entrando e eu desabafava com ela, porque ela disse que eu podia confiar nela pra tudo. É aí que começa. Eu já sabia do jeito dela. É a clássica mulher alienada de meia-idade que se vê no direito de julgar tudo e todos na frente deles e confunde a falta de educação com sinceridade. Karen, por mais que às vezes ela parecia compreender bem o que eu falava, e se mostrava disposta a entender. Eu ainda gosto muito dela, mas não confio tanto quanto antes, realmente não sei no que acreditar. Eu tento relevar porque ela é velha, e gente velha tem a cabeça muito fechada, mas eu ainda quero distância deles por conta de umas coisas, principalmente o jeito que falam da minha mãe e transfobia. Eu fico muito desconfortável perto dela, não é a mesma coisa de antes. Eu sei que ela não me vê como homem e não vai se acostumar com isso, assim como a família toda. Por enquanto eu tô considerando me afastar um pouco da família até isso melhorar, se melhorar. Eu sou assumido pra ela, dá pra ver que ela não faz nenhum esforço para se acostumar, além de que arrumava um jeito de me ofender sempre que eu comentava sobre. Não falei meu nome porque eu ainda tô com um pouco de medo, mas ela já deve saber porque eu comentei com a minha avó, e elas contam tudo uma pra outra. Por incrível que pareça, minha avó parece entender muito mais do que a minha tia, mas eu não sei se ela fala isso de verdade, já tem muita história suspeita sobre ela. Esses dias ela me chamou de meu filho, não sei se eu ouvi direito, mas independente, eu fiquei bem feliz. A única coisa que me impede de cortar contato com eles são as crianças. Eles têm um casal de gêmeos de 3 anos, amo eles pra... Em janeiro foi o aniversário deles, minha tia me chamou pra ir mas eu não fui, não acho que eles vão lembrar disso quando crescerem, e mesmo se lembrarem, eu tive um motivo pra não ir. Não dá pra negar que ela sofre bastante também. Na época que a gente era bem próximo, ela também contou coisas sobre ela, gente que ela já gostou, experiências dela, era uma época muito boa. Meu tio trata ela muito mal, e ela fica quieta porque se ela falar alguma coisa, dá briga. Ela já me falou que não aguenta mais o comportamento dele, o cara sai de manhã e volta bêbado de madrugada, chega xingando e reclamando do serviço dela. Ser dona de casa é um trabalho muito duro, principalmente quando você fica o dia todo sozinho em casa e tem 2 crianças pequenas para cuidar. Como eu disse, meu tio me expulsou de lá, mas esses dias, ela mandou mensagem falando que ele ia viajar por mais ou menos uma semana e me chamou para ficar lá com ela. Eu não penso em ir, até porque não ia dar certo também. Eu não especifiquei o que falaram sobre meu gênero porque ficaria enorme, eu penso em fazer um post focado nisso, me desculpem se tiver faltando informação. Apesar de tudo, eu gosto muito da minha família, é mais difícil cortar todo o contato com eles por causa disso, mas, ao mesmo tempo, é muito ruim conversar com eles por causa dessas coisas. É isso. Muito obrigado por assistir até aqui, comente sua opinião sobre o relato e se gostou se inscreva para mais como esse.